Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. David Santiago. Gina Pereira. Eu sou a Sónia Sapage e dou-lhe as boas-vindas ao Poder Público. Já percebeu que hoje temos uma voz nova, que não costuma estar connosco? Pedimos à Gina Pereira, que é editora da secção de Sociedade, que se juntasse a nós, porque vamos abordar pelo menos um tema que foi acompanhado de perto pelos jornalistas da Sociedade. Falo do caso da greve do INEM, que durou uma semana e que provocou um pequeno terremoto político e social. Começo por ti, São José, que hoje está à distância. Já debatemos aqui este tema na semana passada, quando a Ministra da Saúde ainda não tinha falado publicamente sobre o assunto e ainda não tinha sequer chamado a si a tutela do INEM. Essa atitude recente de Ana Paula Martins mudou alguma coisa? Podemos concluir que foi até uma forma da Ministra dizer à sua Secretária de Estado que não conduziu bem o tema? Eu acho que mudaram várias coisas. Como tu disseste, a semana passada nós falámos disso e eu defendi que a Ministra da Saúde estava muito fragilizada já. Isto já a semana passada. Porque esta questão da Ministra da Saúde não é uma questão que nasce com esta questão do INEM. Ela prometeu um plano para o verão, demitindo ou fazendo demitir o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, que estava a preparar um plano para o verão. O verão depois decorreu como decorreu, com os mesmos problemas nas urgências que já existiam. Em relação mesmo ao INEM, isto é uma longa novela. Quando ela toma posse, há a questão da abertura do concurso dos helicópteros do INEM e que ela diz que vai solucionar com pilotos da Força Aérea. Pilotos da Força Aérea não conduzem helicópteros do INEM. Há diferenças técnicas. Esse caso até levou à admissão do então... Luís Meira, que era o presidente do INEM, demite-se 1 de julho. A 3 de julho é nomeado Vítor Almeida, que se demite a 12 de julho, alegando não ter condições para presidir ao INEM. Portanto, está lá cerca de uma semana. E no dia 12 é nomeado este atual presidente, Sérgio Janeiro, que tem uma situação de interino. Foi nomeado por 2 meses. Estamos há 4 meses à espera de saber se ele fica ou não fica. Supostamente, segundo a Ministra explicou ontem no Parlamento, porque está à espera da validação da CRESAP. Foi hoje aberto, portanto, desculpa só, São José, de uma questão de precisão, foi hoje publicado o anúncio da abertura do concurso público. Portanto, só hoje é que foi publicado em Diário da República. Eu ainda não sabia disso, agradeço que me digas. O início deste processo. Pronto, portanto, a CRESAP abriu o concurso, pronto. Muito bem. Ora, esta longa história mostra longa, que a mas Ministra em 4 sabia, meses, não é? Sim, que a Ministra sabia das dificuldades pelo que o INEM passava, não é? E o problema do INEM é um problema de falta de pessoal e de carreiras e de ordenados. Pronto. Ela já estava fragilizada. Neste momento, eu acho que ela está a fragilizar o próprio governo. Porque, por muito que haja notícias de que o governo quer manter a ela e que está a arranjar e tentar encontrar um bode expiatório, a verdade é que a Secretária de Estado de Gestão Hospitalar, ou de Saúde, ou lá como é que se chama, na prática foi demitida, não é? Foi passado um atestado de incompetência. Mas pareceu-me um bocadinho um passa-culpas, se queres saber. Pareceu-me que, obviamente, isto é um assunto que está delegado na Secretária de Estado, mas uma Ministra tem responsabilidades. Portanto, ela passou a culpa para a Secretária de Estado. Claro, está bem, mas na prática o que ela fez foi demitir a Secretária de Estado. Ela até pode lá estar. Não sei o que é que ela está a gerir. Está a ser um para-reis, São José, está a ser um bocado para-reis. Não percebeu o que é que não perceberam o que é um pré-aviso de greve num serviço daqueles. É porque o INEM, nós temos imensos problemas no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, em qualquer país com Estado Social, dos sistemas mais sensíveis, porque é aquilo que as pessoas dão mais importância a partir
pelo menos dos 40 a 50 anos de idade. E o INEM é dentro do Serviço Nacional de Saúde e das estruturas do Estado de Saúde de uma sensibilidade imensa, porque é o que nos leva aos hospitais. Uma pessoa tem um AVC, dá uma queda, parte uma perna, qualquer que seja a gravidade do caso, o INEM é o que nos leva ao hospital, é o que nos liga à vida, onde nos podem dar o suporte de vida. E é um serviço que devia ter sido visto com mais cuidado. Uhum. É certo que no anterior governo já devia ter havido investimento, mas ao que tudo indica, ao longo destes 7 meses que esta senhora é Ministra da Saúde, ninguém ligou nenhuma. A situação piorou e degradou-se. Eu não sei se ela vai sair do governo ou não vai sair. Duvido que Luís Montenegro a deixe cair. Duvido. Não sei, vamos ver se a culpa vai ficar em cima do diretor, quando vierem estes relatórios todos, vai ficar em cima do diretor interino, que entretanto, como também já está interino e foi aberto um concurso, pode ser que o problema se resolva assim, que não é resolver problema nenhum, porque o que eles têm que fazer, eles têm que acelerar procedimentos de contratação de pessoal, não é abrir um concurso em janeiro. Não é deixar o problema para daqui a não sei quantos meses, porque depois aqueles técnicos têm prazos de formação, eles têm que aliviar o sistema. Mais concursos, mais cedo, e formação mais acelerada dos técnicos do INEM. Tinha aqui uma pessoa a abanar a cabeça, imagino que discordo contigo em algum ponto. Não, eu não discordo necessariamente. O que eu digo é só, acho ainda que, além disso, do que a São José está a dizer, é preciso, bem, no fundo, resumindo o que a São José está a dizer, é preciso mais dinheiro para o INEM. Pronto, isto é claro. O resumo. Mas, e nesse mais dinheiro, e além do que estava a dizer, e tendo em conta as notícias também de hoje de manhã, que o sistema já não está a funcionar também, o INEM sim. está com um atraso por causa de atualizações do sistema, não sei se isso será exatamente assim. Sistema informático. Mas como é que um serviço como o INEM não pode estar dependente, o seu funcionamento, de atualizações de sistema. Não estamos na passagem do ano de 99 para o ano 2000 e o bug informático que não sei o que. Não faz. David, a questão é a questão do pessoal, é a questão dos meios, é preciso dinheiro no INEM. Eu tinha uma pergunta sobre isso para o David, e que tem a ver com o facto desta dureza que a oposição faz da avaliação da ministra, que pedem a demissão. E a minha pergunta sobre isso era se o estado a que o INEM chegou, não é? Que os sindicatos dizem que faltam 1.100 pessoas, não é pouco, é responsabilidade, se pode dizer que é responsabilidade apenas de um governo que entrou há 7 meses, e se será de facto possível esperar até 2026, ou como disseram ontem, para abrir as negociações, como aparentemente planeava a Secretária de Estado. É assim, a responsabilidade só deste governo, obviamente que não é, e nós sabemos como a política dos anteriores governos do PS depauperou muitos dos serviços públicos, e o SNS, e neste caso o INEM por arrasto, são bons exemplos disso mesmo. E nós sabemos como mesmo esse tipo de política de contas certas, se quisermos levado ao extremo, aqui é sempre relativo este tipo de análise, mas nós sabemos como isto não era consensual, longe disso no PS. O próprio atual líder, Pedro Nuno Santos, era contra, porque considerava que, e faz agora um ano, ele foi muito crítico do governo de António Costa e do orçamento de Fernando Medina, precisamente por considerar que não era necessária uma redução tão grande exatamente da dívida pública, porque poder-se-ia na mesma garantir a consolidação das contas públicas sem depauperar tanto os era o polémico Fundo Medina. Era também o Fundo Medina, não era só, mas era também, sim, era também. Ele foi claramente contra. Ele foi claramente contra, e portanto, e que acabou por não avançar, mas a verdade é que este governo, e só para dizer, este governo tem uma responsabilidade, sobretudo, na criação de expectativas. Este governo, o primeiro-ministro na campanha disse que em 2 meses resolvia o problema. Depois havia o plano de emergência para o verão que ia resolver os problemas. Nós percebemos que nenhum problema
problema foi resolvido. Pelo contrário, as condições continuaram a agravar-se e acho que é indisputável que a forma como foi corrido o diretor executivo do SNS não contribuiu, independentemente de se concordar com o trabalho que ele estava ou não a fazer, não contribuiu pelo menos para assegurar uma melhor transição, porque foi muito em cima do verão, por vários motivos, e portanto, politicamente, houve aqui excessos de autoridade, se quisermos, que contribuíram também para a situação a que se chegou agora no SNS, no conjunto, mas também no INEM, por causa de todas estas trocas e baldrocas. E percebemos que este concurso público é lançado agora por causa destes problemas, porque senão, se calhar, estaríamos aqui mais 1, 2, 3 meses com situações de diretores interinos. Bom, eu, quanto a esperar por 2026, bem, possível esperar era, mas era possível continuando para manter o status quo, que pressupõe que os funcionários façam tanto de horas extraordinárias como de horas ordinárias. Portanto, possível era, mas não é desejável, pelo contrário. Portanto, o ideal seria sempre tentar endereçar o problema para que fosse possível chegar ao próximo ano noutras condições que não vamos chegar, já se percebeu, porque isto demora tempo, não é? Não se contratam pessoas, não se formam pessoas, não se mudam sistemas internos, eventualmente até informáticos, porque hoje o exemplo de hoje dá a sensação que é preciso mudar alguma coisa também a esse nível, e portanto esse tipo de coisas não se mudam do pé para a mão. Só deixa-me, porque acho que já respondi mais ou menos à tua pergunta, mas gostava só de fazer um pequeno comentário quanto à questão, a algumas questões que abordou a São José, porque eu acho que a Ministra da Saúde está a servir de para-raios de escudo ao Primeiro-Ministro, porque o gabinete do Primeiro-Ministro é difícil para mim acreditar, e não estou aqui a fazer processos de intenção, mas que não tenha tido acesso a nenhum tipo de informação, mas independentemente de ter ou não tido, e nós sabemos como é que estas coisas funcionam. António Costa foi especialista a usar ministros como para-raios, o ministro Cabrita é talvez o exemplo mais claro disso, e agora o que vemos é que esta Ministra da Saúde vai servir como para-raios do Primeiro-Ministro, e a Secretária de Estado está a servir como para-raios É o governo para-raios. É um bocado, porque é assim que funciona. E nós percebemos David, é o que eu te estava a dizer há bocado. Ainda vai ser o diretor interino que vai ter a responsabilidade. Para-raios e para-raios, alguém tem de assumir a responsabilidade. Até à trovoada final. A trovoada final eu acho que chegará a algures, porque eu acho que esta ministra, como normalmente todos os ministros da Saúde, eu não me lembro agora assim no passado recente, não é normal haver ministros da Saúde a completarem legislaturas de 4 anos. E portanto... Bom, ainda agora começamos. Então, eu sei. Pode acontecer muita coisa. Pode acontecer, mas não é normal. O passado recente mostra que não é normal. Temos exemplos de Temido acabou, julgo eu, Temido conseguiu, depois acabou por sair já no... teria que agora fazer aqui algumas contas. Sim, já foi no pós-crise aguda da pandemia. Exatamente. Foi precisamente pelo transporte de uma grávida que morreu. Não, certo, mas, que morre no transporte. A ministra Marta Temido consegue completar uma legislatura e depois cai... Sim, mas também se não fosse a pandemia, se calhar não completava. Porque agora, na pandemia também não se mudava de Ministro da Saúde. Mas isto para dizer, eu acho que não será agora. O Primeiro-Ministro não vai remodelar agora. Vai esperar pelo momento certo. Talvez o momento certo seja daqui a 1 ano, se calhar. Ou daqui a... Ou não sei, no final do primeiro trimestre, eventualmente. Ou seja, quando houver condições políticas para tal. Neste momento não tem condições políticas, na minha opinião, para o fazer, porque o tal estado de graça já acabou. E a partir deste momento é uma questão de gestão política também dos casos, e vai dando jeito agora uma ministra que ela própria veio dizer que, se provar que houve negligência, ela própria assumirá as responsabilidades, e nesse sentido é o escudo final para, digamos assim, o conjunto do governo e o primeiro-ministro salvaguardarem deste problema, pelo menos a prazo. Sim, exatamente, estancar a hemorragia. Portanto, mas eu acho que esta ministra da Saúde, até por causa e depois irei lá mais à frente no final, no meu público e notório, há aqui problemas que são de base e que não são resolúveis, pelo menos não é expectável que sejam resolúveis. Gina, tu escreveste a notícia sobre as primeiras mortes associadas a atrasos do INEM, e eu sei que já antes os jornalistas da tua secção estavam a acompanhar o assunto,
E queria pôr-te, no fundo, a falar um pouco disso, do momento em que vocês perceberam que aquela situação podia ser uma tragédia, podia ser trágica. Bom, a greve às horas extraordinárias, convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência, arrancou no dia 30 de outubro, mas já se sabia, desde meados do mês, que essa greve iria avançar. As primeiras notícias de mortes, de problemas com atrasos, são no dia 31, num caso em Bragança. E depois põe-se o fim de semana prolongado do 1 de novembro, em que começaram a surgir notícias de problemas. O dia horribilis, vamos dizer assim, foi a segunda-feira, em que coincidiram as tais duas greves, uma greve convocada por uma Federação de Sindicatos da Função Pública e a greve do Sindicato dos Técnicos de Emergência. E esse foi o dia em que ficou evidente que as centrais do CODU não estavam a conseguir responder às chamadas com o próprio presidente interino do INEM, 6 de janeiro, a admitir que os turnos não estavam a ser completos e que depois, entretanto, nós fizemos essa notícia. Posteriormente conseguimos ter acesso a esses dados. O dia 4 de novembro foi o dia em que o INEM teve menos chamadas atendidas desde 2018. Atendeu cerca de metade das chamadas habituais. E nesses dias começaram a surgir em Catadupa problemas de atendimento e percebeu-se que o problema era transversal a todo o país. Havia casos de norte a sul do país. E depois, a dada altura, houve mesmo necessidade de se fazer uma compilação, Balanço. vamos dizer assim, dos casos que estavam a surgir e perceber jornalisticamente o que é que estava a acontecer. E o que nós percebemos com os contactos que fizemos foi que havia diferentes situações. Havia pessoas que estavam 1 hora e meia à espera que o INEM atendesse a chamada, e quando finalmente a chamada era atendida, as situações já se tinham tornado irreversíveis. E também havia casos de pessoas que, estando tanto tempo à espera, havia pessoas que tomavam a diligência de ir diretamente aos bombeiros pedir ajuda. E os próprios bombeiros, contactados por nós, explicavam que chegavam ao local, iam diretamente para o local tentar salvar as Porque pessoas. eles próprios tinham dificuldades em E entrar depois eram eles que, através de uma linha própria que os bombeiros têm para contactar o INEM, avisavam o INEM da situação. Ainda assim, saliento que os bombeiros, aquilo que dizem é que este problema, ou seja, a greve às horas extra veio destapar, pôr a nu, um problema muito grave que o INEM já tem e que, segundo os bombeiros dizem, eles sentem no seu dia-a-dia. E este é um problema, a questão da falta de meios humanos e de técnicos que o INEM tem, é um problema que vem há muitos anos e que é preciso alertar, que tem que ver com a questão do salário base. A questão de que estas pessoas ganham, em média, 900 euros por mês, faz com que a carreira seja muito pouco atrativa, e os concursos que têm vindo a ser abertos ao longo dos últimos anos nunca conseguem preencher a totalidade das vagas que são postas a Isso concurso. é dramático para os próximos concursos, não é? Nada Há garante neste mudar nada. momento um concurso a decorrer que teve um sinal positivo, que é o tal concurso para as 200 vagas, que houve bastantes candidatos, houve muita gente a apresentar-se. O problema é que o número de pessoas que concorre e o número de pessoas que no fim chega e que acaba por integrar o INEM é muito diferente. E, sobretudo, muitas vezes, depois das pessoas entrarem, acabam por sair. Porque mesmo na área da proteção civil, há profissões que são melhor remuneradas do que estar no INEM a trabalhar em circunstâncias com turnos, com pressão, com muita pressão. Responder rápido, decidir rápido. Portanto, o essencial, primeiro, era perceber que a carreira tem mesmo que ser melhor remunerada para se poder reter pessoas a fazer este trabalho. E depois, sim, continuar a abrir concursos com uma cadência que permita vir a suprir as tais Estas necessidades. E não socorrer tanto a horas extra como se percebeu que o INEM vive sentado em cima de muitas horas extra. Como o SNS, não é? Certo.
Depois, também há outra coisa que eu queria alertar, que é as primeiras notícias que foram surgindo na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, a ministra faz uma declaração bastante surpreendente, porque a ministra assume ela própria surpresa em Coimbra pelo facto de nunca pensou que a adesão à greve fosse desta maneira. Portanto, é estranho que na quarta-feira a ministra quase que responsabiliza os profissionais do INEM por não estarem a fazer horas extra, quando ela tinha a obrigação de saber que havia uma greve e que se o INEM depende tanto de horas extra, era óbvio que o serviço ia sofrer consequências. E custa-me perceber como é que só na quinta-feira é que há uma diligência por parte do governo no sentido de chamar à mesa o sindicato. O governo demorou pelo menos 4 dias a fazer uma convocatória para uma reunião que podia tê-lo feito Até antes da greve. na semana anterior. Mas e olha, estas mortes, provavelmente, não sabemos, há vários inquéritos abertos, a Procuradoria-Geral da República abriu inquéritos, um deles já foi arquivado, não sabemos se todas se devem a estes atrasos, mas o que sabemos é que o serviço funcionou com deficiência e se tivesse havido mais proatividade da parte do governo para fazer aquilo que fez na quinta-feira, que foi chamar o sindicato e dizer vamos conversar, vamos perceber que caminhos é que temos, este problema teria sido ultrapassado. E eu acho que houve muita falta de tato político da parte do gabinete como um todo para perceber a gravidade do que poderia estar aqui. Mas o que me leva a pensar que se por hipótese não houvesse jornalistas e não tivesse havido notícias sobre mortes e atrasos, nada tinha acontecido, porque só aconteceu depois das primeiras notícias, não é? Só depois de se fazer aquele ranking das primeiras 7 mortes supostamente ligadas aos atrasos é que a ministra falou, é que o presidente pressionou, é que aconteceu alguma coisa. Realmente. Eu queria avançar só para outro tema que queria trazer à conversa, que é a situação política na Madeira. Nós já falámos aqui disso, aliás, houve eleições há 6 meses, e estamos perante uma nova crise motivada pelo facto de haver uma moção de censura que corre sérios riscos de ser aprovada depois do orçamento. Eu penso que a votação será a 17 de dezembro, está em Word. Está confirmado. Está Foi confirmado. confirmado, 17 de dezembro, mas tudo se precipitou porque foi noticiada uma nova investigação a membros do Governo Regional e isso é que tem trazido a crise à tona. São José, uma provocaçãozinha para ti. Respeitando o princípio do inocente até prova em contrário, podemos chegar ao cúmulo de ter um governo que está todo a ser investigado pela justiça sem que isso tenha implicações políticas? Teoricamente podemos. E politicamente? Politicamente não vai acontecer. Porque o governo vai cair, já se percebeu. O JPP também vota. Aliás, eles vão votar primeiro o orçamento. Nem sei se conseguem aprovar o orçamento antes, mas... É improvável que aprovem o orçamento, porque já o penúltimo não tinha sido aprovado, foi aprovado o último em condições muito específicas e este não vai ser aprovado. Pronto, portanto, Difícil. com este quadro não me parece isso. E, portanto, vamos ter eleições. Miguel Albuquerque diz que não sai de lá. Nós temos um governo que tem 5 arguidos, um dos quais é o presidente do governo, mais 4 secretários de Estado. Ele vai para eleições, diz que não sai, que leva o PSD a eleições, é ele que lidera o PSD a eleições. E a seguir há um problema político que se põe, que para mim, eu ainda não ouvi falar, mas que para mim, do que tenho ouvido falar, não tenho ouvido analisar este ângulo, que é, mesmo que o PSD, Miguel Albuquerque, ganhe as eleições, mesmo que tenham garantias de que, como tiveram há 6 meses, o Chega, ou o PS, ou quem quer que seja, mas em particular o Chega, que foi quem se absteve para o governo ser viabilizado, o representante da Madeira pode considerar que o quadro político que nós estamos a viver, não é? Na Madeira, pode considerar que o PSD de Miguel Albuquerque tem condições de formar governo ou chama outro partido ou coligação de partidos a formar governo. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, eu sei que não é formalmente o Presidente da República que toma a decisão,
É o representante da República na Madeira. Autonomia. Mas numa situação destas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não tem a obrigação de dar orientações ao seu representante. Eu creio que esta questão vai colocar-se. Ou então resolve-se, porque o PSD, Miguel Albuquerque mantém-se, os madeirenses cansam-se disto, não é? E votam noutros. E o PSD perde. Mas se o PSD, mesmo assim, ainda resistir, porque cá tem décadas de poder na Madeira, resistir e se mantiver e ganhar eleições, a minha pergunta é para o Presidente da República Portuguesa. Que condições é que há de aceitar que se repita a tomada de posse de um governo viabilizado com a abstenção do Chega? Para quê? Para daí a 6 meses estarmos a ter outra vez eleições? Não sei. Acho que isto é... Olha, é das tais coisas que acontecem em Portugal e que parecem muito estranhas, muito estranhas. David, atendendo a tudo isto que a São José explicou, que nomeadamente a posição do PS, do JPP, da Iniciativa Liberal também, que são a favor da moção de censura, que solução ou que futuro político há para Miguel Albuquerque? É difícil, é assim, para haver futuro político para Albuquerque é preciso aqui uma conjugação de fatores. É preciso que o PSD Madeira, partindo do princípio que a moção de censura será mesmo aprovada, e tudo indica que sim, porque tem mais do que os votos necessários para o ser, depois do JPP ontem ter anunciado que votará a favor. É preciso que o PSD Madeira não tente apresentar um novo presidente ou representante da República, porque essa era uma hipótese, não é? E é isso que... Sim, mas o Miguel Albuquerque diz que não sai. Não, o Miguel Albuquerque diz que não sai, é verdade. Mas, e aparentemente, há quem diga que tem a situação controlada. Mas também, por outro lado, temos tido a indicação de que há já movimentações internas, no sentido até de uma espécie de um abaixo-assinado, julgo eu. Promovido por Alberto João Jardim, não? Talvez, não sabemos, mas é possível. Eu ouvi-o na televisão. Sim, ele tem sido muito crítico, mas no sentido de tentar haver aqui uma espécie de congresso, ou uma espécie, não, um congresso extraordinário, no sentido de tentar encontrar aqui um substituto para Miguel Albuquerque. Ainda assim parece-me uma hipótese difícil. Mas mesmo que fosse possível no sentido de o PSD Madeira conseguir encontrar condições para propor um novo presidente do governo regional, o que teria condições para ser aceito, seja pelo Chega, seja pelo PAN, pela deputada Udica no PAN, pelo menos estes dois, isso era preciso que Marcelo não mudasse o critério e no sentido de aceitar a proposta do novo presidente, ou seja, o critério porque há um ano ele no plano nacional não aceitou a proposta de Centeno para liderar o governo. E, portanto, estamos aqui também perante essa conjugação de fatores. Parece-me difícil, por um lado, porque internamente acho difícil o PSD Madeira ter condições para substituir lá Albuquerque, e, por outro lado, que seria necessário o Presidente da República mudar de critério, e também não sei se isso aconteceria. Podia haver uma interferência do PSD Nacional, mas seria considerada uma ingerência atendendo à autonomia. Sim, mas também houve essa interferência do lado do PS. António Costa foi muito crítico. Lembramos de quando ele chegou ao rato depois no dia da demissão à noite. Ele foi muito crítico da forma como Marcelo Rebelo de Sousa estava a pôr em causa a estabilidade do país ao não aceitar, e, portanto, Marcelo não cedeu, explicou todas as suas razões, independentemente dessa pressão política de António Costa, e não só de várias figuras do PS. Mas para Albuquerque ter condições políticas, além destes dois fatores, teria que depois vencer novamente umas eleições antecipadas, não é? E vencer novamente umas eleições antecipadas, nós temos que nos lembrar que em maio já foi a mais pequena vitória de sempre do PSD na Madeira, a mais curta vitória. E o PS e o JPP ainda ensaiaram ainda tentaram, porque estavam ali perto, exatamente, ainda tentaram e tal, mas não tinham os apoios suficientes para ainda assim conseguir garantir a aprovação do orçamento e, no fundo, terem um apoio parlamentar maioritário. Mas para Albuquerque vencer novas eleições, ou seja, o ponto de partida dele
neste momento, ou no início do próximo ano, seria um ponto de partida muito pior, numa posição muito mais deteriorada do que aquela que tinha em maio. Porquê? Tem mais governantes investigados, não é? Tem mais desgaste político de todos estes processos que passaram desde então e, sobretudo, desde aquilo que foi considerado por muita gente a má gestão do incêndio do verão e como também houve ali alguma negligência, um bocadinho se calhar como aquilo que falávamos há pouco do INEM, um deixa andar para ver e depois vamos correr atrás do prejuízo. E, portanto, eu acho que seria, neste momento, Miguel Albuquerque, ele até pode continuar à frente do PSD Madeira, até pode liderar o partido em novas eleições. Acho muito mais difícil vencê-las, mas sobretudo vencê-las e ter condições para governar, sobretudo também por aquilo que dizia há pouco a São José. Mas olha que o PS também não tem uma tarefa fácil, porque manter Paulo Cafofo à frente do partido... Teve o melhor resultado sempre, não agora, mas há uns anos, não é? Do PS. Não foi suficiente nunca para conseguir. Nunca foi, mas pronto, mas é a pessoa, bem ou mal, foi ele que já ganhou a Câmara do Funchal, é ele que já teve o melhor resultado sempre do PS da Madeira. Já percebeu isso, não é? O PSD na Madeira é uma tarefa. Ó, Sónia, Sim. não vai ser o Paulo Cafofo que ganha, vai ser o PSD que perde. Perde. Quer dizer, nós não... Como sempre. Mas atenção, eu não digo que o PSD perca, ainda assim, eu não digo isso. Sim, eu também não. Essa Eu pergunta estou a mais dizer, difícil. nesse caso, é porque o Miguel Albuquerque se agarrou ao poder como uma lapa. Sim. Não é? Essa pergunta mais difícil eu tinha para a Gina. A Gina é madeirense, tem família na Madeira, conhece melhor do que qualquer um de nós as idiosincrasias da ilha e se calhar também tem mais presentes os efeitos da gestão dos incêndios de agosto, e por isso eu lhe fazia a ela a pergunta mais difícil de todas, que é: há algum sinal de que, havendo novas eleições, pode haver uma viragem política na Madeira? Eu não consigo adivinhar isso. Não me atrevo. O que eu posso dizer e aquilo que eu sinto é que Miguel Albuquerque está com a sua pior imagem de sempre. Os madeirenses estão muito desconfiados de todas estas investigações que têm vindo a público, estão muito intranquilos com isto, mas, como dizia o David, eu acho que mesmo assim o comportamento de Miguel Albuquerque no combate ao incêndio de agosto foi aquilo que mais, vou dizer, magoou os madeirenses. Os madeirenses não gostaram de ver Miguel Albuquerque vir à Madeira e voltar de férias para o Porto Santo, acabar o seu período de férias. Quer dizer, está muito perto da ilha, não precisava de fazer isso, de voltar para o Porto Santo acabar as suas férias, em vez de ficar na ilha a acompanhar os trabalhos. É certo que Miguel Albuquerque não ia apagar o fogo, não era ele que ia combater o fogo, mas ele ia dar a cara pelas operações e não delegar essa função no seu secretário regional. E os madeirenses não gostaram disso, acharam que foi um sinal de abandono e, sobretudo, a forma como Miguel Albuquerque, numa primeira fase, desvalorizou o fogo, evitando pedir ajuda ao mecanismo europeu, que depois acabou por pedi-la tarde, e os madeirenses... Há uma coisa... por pressão do Governo Central. E por pressão de Lisboa, exatamente. Se os madeirenses têm muita noção de que vamos dizer, o ganha-pão da ilha está muito assente na atividade turística. O que a Madeira tem para dar é a sua beleza natural. E quando se começa a destruir, quando o fogo começa a galgar montanhas e a destruir os ecossistemas e a tocar, embora Miguel Albuquerque tenha tentado dizer que não, mas a tocar a Laurisilva, que é um património... E a tocar em zonas-chave, Corral das Freiras, houve zonas... Ameaçando populações, as pessoas não dormiam, estavam cansadas, ansiosas, não sabiam se o fogo ia chegar às suas casas. E esta atitude de Miguel Albuquerque de sair da ilha e não ficar ali e desvalorizar a destruição que o fogo causou, não pedindo ajuda, eu acho que foi algo de que os madeirenses não gostaram.
E porque sabem que, primeiro, têm as suas vidas em risco e depois também a própria economia da ilha que pode estar em causa, porque destruindo aquilo que tu tens para mostrar aos turistas, tu vais perdendo aquilo que tu tens de melhor. Portanto, eu acho que ele parte para estas eleições bastante fragilizado, sim. Tenho dúvidas se vai estar suficientemente fragilizado e se os madeirenses vão ter vão procurar outro partido. Lembro só a preponderância que o PSD Madeira tem, uma espécie de, vou-lhe chamar uma rede tentacular, porque não me ocorre outra, que existe pela ilha toda, e que também devo lembrar que na campanha interna que houve, em que Miguel Albuquerque teve oposição interna do Manuel António Correia e que voltou a ganhar, foi reeleito presidente do PS da Madeira, muitas das pessoas que apoiaram, que ousaram apoiar Manuel António Correia e que estavam em cargos dirigentes da administração pública regional foram afastadas. Portanto, há várias notícias disso, de dirigentes da administração pública que foram afastados porque simplesmente o poder reeleito diz mudámos de opinião. E isso é uma mensagem política que passa para o cidadão comum, que é tu não podes discordar. Discordar tem consequências. E eu acho que isso, na hora de votar, conta. Portanto, não sou capaz de deitar-me a adivinhar o que é que vai acontecer. A única coisa que sinto é que sim, que se Miguel Albuquerque já ganhou por muito menos, antevejo que essa tendência de decréscimo da votação irá continuar. Há uma maioria absoluta, isso parece-me seguro. E tenho dúvidas sobre a questão de uma eventual alternativa da questão, porque acho que isso também conta na hora dos madeirenses votarem, que é saber que credibilidade é que tu tens para formar um governo, que pessoas é que vêm a seguir num outro novo poder. Sobretudo quando o espírito também é esse. Enfim, o que eu tiro daqui é que se houver eleições na Madeira é um grande imbróglio, mas se não houver também é. Portanto, vamos ao nosso momento mais lúdico e final do Poder Público. A regra é que não acabamos o podcast sem escolhermos o nosso público e notório, que pode ser um número, uma foto, um vídeo, uma frase, qualquer coisa que nos tenha marcado na semana que passou. Começa tu, São José. Pois eu trago o facto de hoje ser Dia Nacional da Igualdade Salarial entre homens e mulheres. Diz uma nota triste, uma notícia triste que li no Público. Vão atribuir este ano uns selos de igualdade salarial às empresas cuja variação salarial entre homens e mulheres é de menos 1% ou mais 1%. Pronto. E este selo vai ser entregue a 14.797 empresas. Eu acho extraordinário como é que ao fim destes anos todos de luta por igualdade salarial entre homens e mulheres, ainda só menos de 15 mil empresas é que têm direito a ser consideradas como praticantes de igualdade salarial. Acho extraordinário. Acho que os empresários portugueses continuam a viver numa bolha, não sei, dos anos 80 do século passado. É a mesma bolha em que vivem os políticos. Aproveita a onda da vida e segue. A minha tem a ver com a declaração que a Ministra da Saúde, eu há pouco tinha prometido voltar ao assunto, fez no início da semana, quando diz que agora, é um bocado aquela ideia de depois de casa arrombada, trancas à porta, não é? E agora diz que 70% das suas intenções vão estar no INEM, e portanto já houve imensas críticas e comentários e artigos de opinião a dizer que agora só terá então 30% do seu tempo para dedicar ao SNS, que sabemos a dimensão. Bom, ora, isto claro é um ato falhado da Ministra, obviamente não é verdade que haja este tipo de contabilidade, mas o que eu queria aqui relevar é o seguinte, nós sabemos que houve aqui uma especial atenção dada nos últimos tempos por Cunha Vaz, portanto um especialista em comunicação, tentar aqui conter danos, no fundo arranjar aqui melhores formas de spinning e não só de spinning, mas também de saber
atuar melhor politicamente no que diz respeito à Ministra da Saúde e também à Ministra da Administração Interna, porque ambas têm falhado inúmeras vezes quando chega a hora de falar, seja aos jornalistas, seja noutras ocasiões mais institucionais. Mas este ato falhado aqui significa, e ainda por cima claramente, ela terá passado bastante tempo a treinar antes de ir ao Parlamento. E, portanto, para depois dizer uma coisa destas, das duas, ou a Ministra da Saúde não aprendeu a lição de Cunha Vaz, ou então foi Cunha Vaz que não soube dar a lição. Gina, é a tua vez. Eu gostava de assinalar aquele facto de um cidadão que ia ser presente a tribunal esta semana ter fugido à chegada ao tribunal, aparentemente conseguindo-se salvar e fugir a pé no centro de Lisboa. Depois do episódio da fuga de Vale dos Judeus, temos agora uma fuga de uma carrinha celular da PSP e o indivíduo que afinal era marroquino e não argelino, como inicialmente foi noticiado, porque também viemos a saber ontem, através de um comunicado do Sistema de Segurança Interna, que o detido tinha sido mal identificado pelas próprias autoridades alemães, porque tinham um passaporte argelino e ele afinal é marroquino. E foi apanhado a 300 km de Lisboa, à porta de casa. Eu no Algarve, eu gostava só de fazer uma nota sobre isso, se me permitem, que é, eu acho que até não se pode, às vezes falamos muito mal também do país, é sinal de que os transportes públicos não funcionam assim tão mal, não é? O que eu acho mais extraordinário. Desculpa só, São José, haverá mais um inquérito aberto pela PSP. Vamos ver se este inquérito, desta vez, é tornado público, ao contrário do que aconteceu com o do roubo dos computadores, ou mesmo da fuga da cadeia de Vale dos Deus, que até agora não sabemos o que é que aconteceu. Obrigada a todos. Está terminado mais um episódio do Poder Público. Voltamos na próxima quinta. Até lá. O público fica no ouvido.